Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer a leitura dos artigos 1º ao 5º da Lei número 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações. A lei é super extensa, então iremos dividir a leitura em alguns vídeos para assim darmos conta de toda a extensão da lei. Título 1. Disposições preliminares. Capítulo 1. Do âmbito de aplicação desta lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e abrange, inciso 1, os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do poder legislativo dos municípios quando no desempenho de função administrativa. Inciso 2. Os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Parágrafo 1º. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no artigo 178 desta lei. Parágrafo 2º. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado. Parágrafo 3º. Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial, de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas, inciso 1, condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República. Inciso 2. Condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e procedimento das agências ou dos organismos, desde que, a linha A, sejam exigidas para obtenção do empréstimo ou doação, a linha B, não conflitem com os princípios constitucionais em vigor, a linha C, sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato. A linha D, vetado. Parágrafo 4º. A documentação encaminhada ao Senado Federal para autorização do empréstimo de que trata o parágrafo 3º deste artigo deverá fazer referência às condições contratuais que incidam na hipótese do referido parágrafo. Parágrafo 5º. As contratações relativas à gestão, direta e indireta, das reservas internacionais do país, inclusive as de serviços conexos ou acessórios a essa atividade, serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central do Brasil, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 2º. Esta lei aplica-se a, inciso 1, alienação e concessão de direito real de uso de bens, inciso 2, compra, inclusive por encomenda, inciso 3, locação, inciso 4, concessão e permissão de uso de bens públicos, inciso 5, prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados, inciso 6, obras e serviços de arquitetura e engenharia. Inciso 7, contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Artigo 3º. Não se subordinam ao regime desta lei. Inciso 1. Contratos que tenham por objeto
operação de crédito, interno ou externo e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos. Inciso 2. Contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria. Artigo 4º. Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta lei as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Parágrafo 1º. As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas. Inciso 1. No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Inciso 2. No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, as licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Parágrafo 2º. A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que no ano calendário de realização da licitação ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação. Parágrafo 3º. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Capítulo 2. Dos princípios. Artigo 5º. Na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.